Família, o primeiro alvo. Olá, olá! Muito bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! É verdade! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, o programa da família. Família é o primeiro alvo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Já estamos aqui na melhor bancada do mundo, aqui todas as manhãs de sábado, ao vivo pela Hit TV e também com os nossos amigos ouvintes aqui da nossa rádio. Você é muito bem-vindo e graças a Deus pela sua vida. Hoje temos convidados especiais aqui na bancada também. À minha direita, sempre com o pastor Carlos Silva, que já já vai dar o seu bom dia a todos. Mas antes, deixa eu fazer aquele lembrete todo especial. Hoje é sabadão, sábado abençoado. E hoje temos reuniões especiais com o retorno do missionário R.R. Soares. Então você que já está me ouvindo, já está aqui na programação e é de perto, pode estar presente aqui no Show da Fé com o missionário R.R. Soares. E olha, vai ser bênção, hein? Daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, a gente começa com aqueles louvores especiais. A missionário R.R. Soares vem renovado aí, né? Com campanhas pela Europa, já fazendo campanhas pelo Brasil e já chegando aqui com a corda toda, como a gente diz, né? Pregando a palavra de Deus e curando os enfermos, orando pelos enfermos e os enfermos sendo curados. Então você que precisa dessa ajuda, pode e deve estar aqui presente, aqui na Avenida São João 791, no centrão da cidade de São Paulo. Lembrando que Show da Fé, o missionário R.R. Soares, Sábado das Maravilhas de Deus em 3 horários. É 9 da manhã, 2 da tarde e também às 18 horas. Glória a Deus! Meu amigo pastor Carlos Silva, dê o seu bom dia a todos. Muito bom dia, povo abençoado, povo da nossa rádio, povo da Hit TV. Estamos aqui com a bênção, é isso daí, atenção, atenção, porque aqui é proibido má notícia. Glória a Deus, gente. Olha, hoje tem participações assim muito especiais. A gente tem aqui na bancada um casal que vence, né? Que é o nosso amigo pastor Miqueias e também Camila, agora dos Santos, né? Sim, agora dos Ai, que Santos. bonitinho, gente. Bom dia e obrigada por terem vindo aqui, madrugada aqui com a gente. Bom dia, que alegria estar aqui de novo, É né? verdade, E agora... a última vez que ela veio solteirinha. eu vim ainda. solteira. Eu não sei se eu namorava ainda. Eu Não, acho acho que já tava no namorava. começo. Veio senhorita. Solteira assim, Né, né? pastor? Ela veio senhorita, agora como se Agora estou aqui Né? com a minha outra metade também. Pastor Miqueias, obrigada mesmo por ter vindo, viu? Nós que agradecemos, bom dia a você que está em casa, todos aqui da bancada. Nós que agradecemos o convite, é uma honra Glória estar a Deus. aqui. Vamos conversar bastante, a gente tem bastante papo aqui e também hoje convidados especiais de fora aí, né? Inclusive, Quem vai estar conosco? nós temos missionários, então, né? Porque nós temos um missionário de fora e o missionário Miqueias, que esteve na África do Sul por um Verdade, período. amém. Então o programa está mais do que especial. Verdade, então vamos ter aqui a participação do pastor Hilton, também do nosso amigo o Reverendo Machado, falando um pouquinho de como foram as campanhas do missionário na Europa. E foram tantos milagres, aqueles milagres assim, como é que eu posso dizer? Extraordinários, aqueles genuínos mesmo, né? Que a gente vê nas escrituras, né? O cego enxergando. Tem os ordinários e os extraordinários. É verdade. Né? Sempre tem. Coisa linda, né? E esse casal que tá aqui com a gente vai bater um papo, vamos falar um pouquinho de atendimento, vamos falar dos casos aqui, antes da gente perguntar. E casalzinho novo, né? Quanto tempo de casados, gente? Um mês. Já tem um mês e pouquinho. Tem lua de mel ainda, gente. Ai, que maravilha. E pastores, agora onde? A gente está com um pastor em São Caetano do Sul, São cidade de São Caetano. Eu falo que é a melhor cidade do Brasil. Cidade Mas é linda. mesmo, hein? Olha, tô pra dizer. Procura aí no Google. É uma boa das pra melhores morar, pra se viver. boa pra É trabalhar, ótimo, uma boa cidade pra se viver. maravilhosa. É Em mesmo. todos os quesitos. Glória a Deus. Meu amigo, minha amiga. Não ouço. Ai, ao vivo aqui, gente. Demais. Pessoal, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Casalzinho novo, com realidades diferentes. Eu queria falar sobre isso. Talvez vamos trazer até o caso deles aqui, que eu acho muito bonito a história de vocês. A gente tem o pastor Miqueias, que teve uma história um pouco diferente, né? E a Camila, que teve uma história totalmente diferente por ser filha de pastor. Que ela já trouxe, inclusive, o testemunho aqui, que foi lindo. Eu acho que foi muito bacana a gente falar disso. E o pastor Miqueias, que teve uma história diferente.
Você não foi filho de pastor? Não. Então, aí que é a coisa. Eu quero saber sobre totalmente isso. diferente. Se tem como isso dar certo, né? E já tá dando, e Sim, graças a Deus, sim. e vai dar, com certeza. Amém. Mas assim, são realidades diferentes. Dois jovens mesmo, né? Quantos anos, pastor Miquel? 24. 24? 24 também. Bonitinho. Ai, lembra dos nossos 24? Claro, foi querido? ontem. Papo de velho aqui na bancada. Eu não gosto, não. É experiência. É, que isso. Ai, que bonitinho, gente. Palmas pro pastor Miquel. Ah, meu Deus. Experiência, né? Experiência. Bom, essa é a palavra. Mas, enfim, nem tanto. Mas vamos lá. A gente até tem uma pergunta aqui do próprio Rafael Rittmeyer, que ele vai trazer uma pergunta e eu vou encabeçar com outra. Vamos ver, então. A gente começa o programa de hoje, praticamente, ao invés de trazer um caso de família, e se Deus permitir, a gente traz aqui também. Mas hoje a gente sentiu de fazer esse esquema. Então, vamos colocar aqui o nosso amigo Rafael Rittmeyer com a pergunta de hoje, que eu acho que vai dar para encabeçar uma pergunta para o casal que vence aqui do lado. Vamos lá. Bom dia, meus amigos. Estamos aqui direto dos nossos estúdios para tirar as dúvidas dos nossos amigos de casa. A pergunta de hoje vem do nosso ouvinte, Mário Freitas, aqui da capital paulista. Ele quer saber o seguinte: pastores, como podemos ensinar de forma sábia os princípios cristãos dentro da família, sem impor, especialmente quando lidamos com filhos adolescentes ou com familiares que ainda não têm um relacionamento com Deus? Uma ótima pergunta, não é mesmo? É com vocês aí no estúdio. Bom, vamos lá. Então, Rittmeyer pergunta: como que a gente pode, então, ensinar os princípios cristãos dentro da família, sem impor, sem forçar, especialmente quando a gente está falando com filhos adolescentes e familiares que não têm um relacionamento? Por isso que eu falei que era legal a gente trazer essa pergunta para vocês, porque você teve uma realidade e Camila teve outra realidade, né? A gente teve já aqui na bancada o pastor Glauber, que é o pai da dona Camila, e que falou bastante sobre a adolescência. Ele que teve já 3 filhos e já passaram por essa fase. E aí, pastor Glauber como pai, ele impôs? E você, alguém impôs ou foi você? Então vamos ouvir um pouquinho da história, começando pelo pastor Miqueias. Como que foi a sua adolescência? E foi na adolescência que você se converteu? Foi na infância? Como é que foi isso? Pastor, isso é algo muito interessante porque quem começou a buscar a Deus na minha família foi a minha mãe. Né? Ela começou a orar, começou a vir na igreja, inclusive na sede. Né? Nós começamos como membros na sede. Porém, nossa família não servia a Deus, eles serviam a outra religião. Olha só. Né? Serviu uma outra religião, mas a gente começou a vir para a igreja, eu com os meus 2 irmãos, né? Uma já era casada, então eu tenho 4 irmãos. Né? Então uma já era casada, não morava com a gente, então eu vinha com meus 2 irmãos caçulas. Né? Então a gente vinha para a igreja, vinha para a sede, mas não gostava de vir, né? Não gostava. É isso que eu queria chegar. Exatamente. Você tinha quantos anos quando a sua mãe começou a vir? Eu tinha 12 anos. Aí. 12 anos. Não gostava? Não gostava. Vinha amarrado. Exatamente. Vai comigo Há 12 que eu tô anos atrás. mandando. E o pastor Miquel falou, vinha pra igreja, vinha pra sede. Isso, Vinha isso. aqui pra Era São que João? a gente vinha aqui na São Que João. legal, olha só a história forte aí, ó. A gente Ai, vinha que na São bonitinho. João e eu até estava na sede hoje em dia vendo, há um tempinho atrás, eu estava sentado na frente assim, olhando para os pastores atendendo, e eu lembrava que quando eu vinha, quando criança, minha mãe falava para eu pedir atendimento para os pastores, eu falava, não, nunca vou pedir atendimento mesmo, não. Nunca que Pedir eu vou uma pedir, eu vou oração. atender. Eu mal nunca, sabia eu ele vou fazer que ele pior. ia atender. Eu vou fazer pior, eu vou atender. Ah, meu Deus. Oh, Deus, o senhor é tão lindo. Deus, como Deus sabe fazer a obra, né? Exatamente, isso Mas é como é que verdade. foi esse desenrolar? Que agora eu fiquei curiosa. Então você vinha como todo bom É, aborrecente. Isso. Ia pra escolinha na época também. Olha só. Eu lembro que tinha até os tios de escolinha na época, tinha tio de Olha. escolinha também, bem antigo. E daí eu vinha pra sede, só que a gente precisava encontrar uma igreja mais próxima de casa, né? Que minha mãe mora na zona sul de São Paulo ainda e era muito distante. Ah, com certeza. Então, mesmo a gente vindo de carro, era um pouco longe. Aí a gente achou uma igreja mais próxima, que é a da cidade de Edemar, né? A igreja da cidade de Edemar. Sim. E aí lá, mesmo sendo adolescente, mesmo sendo jovem ali, eu não era firme. Eu ia de vez em quando, né? Participava do culto, o pessoal ficava me chamando no final da reunião para ir para os jovens, eu não era muito interessado. A estratégia sempre é a mesma. É. Acorda a Coisa, juventude, né? né? Pra criança. Exatamente. Demais. É a essência, né? E aí eu lembro que a gente ia para a igreja, né? Minha mãe, eu e meus irmãos, a gente ia, só que eu ia de um lado da calçada e minha mãe e meus irmãos iam do outro.
porque eu ficava com raiva. Que isso? Ela fala isso até hoje. Ela Quantos falou anos, isso, pastor Miquel? Nessa faixa eu já tinha 13 anos. 13 anos. Isso. E é bicudo. Mas tá É, a certo. mãe Isso dele aí falou, é bravo. Mas isso é bom, é interessante. A família que está nos assistindo aprenda como é que faz. Pega a criança, pega o adolescente, Sim. pega a juventude, leva Leva até a bicudo igreja. mesmo. Leva Isso é bicudo. Fica achando que tem voz ativa Tem aí, vai vontade nessa. própria, não, tem que levar. Tem que Ela levar. estava ensinando o bom caminho, né? Tava ensinando o bom caminho. E aí eu comecei a participar, comecei a ir, aí comecei a ir para a juventude, né? Participando da juventude. Isso era o pastor Carlos Lima. Ele que Eu ia comecei perguntar com quem ele. era o pastor Isso. na época. Que bacana. É o Carlos pastor Lima. Carlinhos, Que pastor legal. Carlos Lima. E daí eu comecei a ir, comecei a frequentar, comecei a participar dos jovens, a participar dos teatros, das apresentações. E aí eu fui batizado, eu lembro até hoje, foi na virada de ano de 2014 para 2015, na vigília. A água tava muito gelada, muito gelada. Imagina. Não tinha água Foi aquecida. inesquecível. Já foi um teste. já. Foi um teste de fé ali já. 2 horas da madrugada o batismo. Isso. Foi. Da vigília, né? Da vigília, 2 Ah. horas da madrugada. E aí eu fui batizado lá junto com outros jovens, adolescentes. E ali o pastor foi me vendo, via a minha disponibilidade para a obra, e ele, graças a Deus, enxergou um chamado na minha vida. bacana, hein? E aí me levantou primeiro para ser obreiro, eu comecei a ajudar, comecei a fazer a obra lá, e depois eu me tornei auxiliar dele. Só que eu já era auxiliar muito jovem, eu tinha de 14 para 15 anos. Que Eu já legal. comecei a auxiliar Que o pastor legal. lá. Foi Que rápido, legal. Foi né? bem rápido. Glória a bênção, Deus. né? Mas é aí bonito. o pilar de tudo isso foi minha mãe, né? Com certeza. Eu brinco lá em São Caetano do Sul, que às vezes tava eu e meu irmão caçula, a gente ficava jogando videogame, às vezes até tarde da noite, a gente escutava o barulho da porta dela abrindo, né? Aí a gente fingia que tava dormindo, guardava tudo, desligava, Claro. fingia que tava dormindo. E aí quando a gente fechava os olhos, ele dormindo, a gente sentia ela vindo com o óleo azeite. ungido, o azeite ungindo a nossa cabeça. Que legal, né? E isso quando a gente não acordava com a testa toda oleosa, por Olha, causa do por isso azeite. aqui. Que Né? Mas ela bonito, estava né? sempre consagrando, sempre buscando a Deus ali, a parede toda manchada de dedo assim, dela orando de Ela orando. madrugada, Com certeza. consagrando Que a forte, nossa né? família a Deus. E aí, graças a Deus, aos poucos, aí foi vindo foi vindo meus irmãos caçulas também, Glória a minha Deus. avó, minha tia, todo mundo que servia em uma outra religião foi alcançado pelo poder de Deus gradativamente. Foram Que abertos os bonito. olhos, Sabe, né? pastor Miqueias, que o senhor está falando aí, né, de ungir as paredes, orar. Outro dia eu comentava lá na igreja, em Jundiaí, falando que a gente tem que voltar esses bons hábitos, né? De Sim. consagrar a nossa casa, né? Colocar a mão ali na parede, consagrar a porta de entrada na nossa casa. Que a gente ouvindo um testemunho como aí do senhor, né? E o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, entendeu? Poxa, vale a pena fazer isso. Consagrar a casa, consagrar a família, apresentar, A né, gente precisa o nosso entender lar. o seguinte: em todas as religiões, você pode reparar, quem já foi ou é religioso e está ouvindo a gente aqui agora, você pode reparar, nas religiões, tudo aquilo que é consagrado, seja aos espíritos ou à entidade, ela tem valor. Sim. É como se fosse uma coisa assim que... Não, isso aqui tá consagrado, Separado, isso aqui tá algo blindado. separado. Blindado com o quê, amigo? Uhum. Aí agora as pessoas precisam entender o seguinte, aí quando se trata da fé, elas não querem fazer. E aí até o pastor Carlos falando, e o senhor falando do azeite na porta, eu me lembro sempre de Jesus. Eu brinquei na igreja esses dias, eu falei assim, Jesus fez campanha. Quando ele cuspiu na terra e fez um lodo. E colocou no olho do cego. Era uma campanha. Eu parei assim, eu falei, você já parou pra pensar que Jesus poderia ter falado assim, soprado, falado, ó, enxerga agora porque eu tô mandando. Não, e né? depois ele ainda poderia ter falado orientou o pra se cego aí lavar num no tanque. determinado local, não era em qualquer ele falou lugar. assim, agora que eu coloquei a lama aí, você vai lá e vai lavar. Ou seja, tinha um protocolo, tinha um ato de fé que aquele homem precisava fazer para ser curado. E as campanhas são atos de fé. Então a pessoa fala, Jesus não tá no azeite, Jesus não tá, mas tudo aquilo que é consagrado ao Senhor tem valor. Então o inimigo não pode tocar. É como se você estivesse realmente blindando a sua casa. Não, e outra, né? Como é que você vai argumentar contra fatos? Sim. Não tem como. Não tem como, Não olha tem aí, como. né? Uma história de libertação dentro de uma casa. Então, muitas vezes, eu acho triste quando até a pessoa que está ouvindo a gente na rádio, se ele for folhear, né, como a gente diz, se ele passear pelos rádios agora por aí, né? Vamos supor, ele vai tirar e vai começar a folhear os rádios. Ele vai ver gente falando mal de campanha. Ele vai ouvir gente falando mal. Mas aí que tá, né? Quando chegar no céu, no dia do juízo, vamos falar assim,
Será que o Senhor Jesus vai falar, e aí, quantas pessoas você alertou que não podia fazer campanha? Sim, Ou ele vai perguntar quantas almas você ganhou? Exatamente. Será que a gente ganha Sim. almas tirando as pessoas do prumo? Então acorda aí, ó, tu que dormes, né? Vamos voltar às primeiras obras, o amor do Senhor aí, né? O homem de Deus, a mulher de Deus que está ali no altar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Quando ele faz um ato de fé como esse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? A mãe do pastor Miqueias ouviu. Falou, o quê? Vou passar o azeite. E os trechos das escrituras que falam sobre azeite, tem ali, ó, que o azeite curaria o enfermo, que o azeite quebraria o jugo, né? A unção quebraria o jugo. Então, tudo isso ali, o azeite, ele era derramado sobre a vida de quem era levantado a rei. Então, mas quando a havia pessoa uma quer, simbologia, quando ela né? quer, quando ela não lógico. adianta. Quando ela A quiser própria A mente alimentar, obstinada não alimentar. adianta a gente. Mas o nosso papel está aqui de alertar você também que está ouvindo e assistindo essa programação. E aí, o Rafael Rittmeyer, ele vem com essa pergunta. Como podemos ensinar os princípios dentro de casa sem impor ou forçar? Existe isso? Vamos falar aqui com a Dona Camila. Camila, que tem um pai pastor. Ele obrigava vocês? Conta tudo, não me esconda nada. Então, Conta tudo pra gente. eu estava até aqui tentando Pastor Glauber lembrar. não está aqui, pode contar. Só tá assistindo, talvez. Mas eu tava tentando lembrar, porque eu sempre gostei muito de ir pra igreja. Olha aí, Lá era minha família. Lá do A, lá do B, né? Totalmente diferente. Desde pequenininha eu gostava de servir na escolinha, eu gostava de estar lá, que eram meus amigos. Era só A um gente meio, tinha né? escola, mas eu passei minha vida na igreja, então eu gostava muito de ir. E meus irmãos também. Então, desde pequenininho, a gente já tinha, tipo, o horário. Esse horário sai da rua, vamos se arrumar para ir para a igreja e era uma coisa natural. Meio uma rotina, assim. Com certeza. Então, a gente já cresceu assim. Então, nesse lado de ir para a igreja era muito mais fácil. Mais tranquilo. Mas aí, chegando na adolescência, a gente começa... eu quero ficar em casa. Naquela época, né, tinha os shows nos horários certinhos, não tinha Netflix. Então, a gente queria ficar em casa para assistir o episódio novo que ia sair. Lógico. Essas coisas aí, eu creio que meus pais teve que colocar um pouco mais de autoridade pra gente não ficar em casa e ir pra igreja. Mas da pergunta... Mas fala a verdade, eu obrigava aí então nessa fase. Na fase da adolescência eu viu, obrigava Dona Maria? pouco. Pronto, Não já é sabe. obrigava, ele exortava. Era tipo, a Ele gente vai pra exortava, igreja ele agora, mostrava vai o se caminho. arrumar. Com amor, ele ia orientando que era melhor Vai embora ir. logo que eu tô mandando. A gente vai estar atrasado, vai vamos. atrasar a gente. Mas e aí? Eu acho que, respondendo a pergunta, é ser exemplo dentro de casa. Ver a mãe orando, ver a mãe buscando. Eu lembro que eu acordava com a minha mãe orando de madrugada. E eu acordava com ela cantando louvores. E isso, querendo ou não, é um exemplo para o seu filho. Tipo, certeza. nossa, minha mãe é uma mãe de oração, minha mãe é uma mãe de fé, meu pai também. Então, isso acaba... ou não, o adolescente, ele presta atenção. Mesmo que pareça que ele tá lá dentro do quarto, não tá querendo saber de nada, ele presta atenção. E isso vai ajudando eles querendo se firmar. Eu acho que é importante obrigar a ir para a igreja, porque ali eles têm um encontro com Deus, ali eles têm amizades que fazem eles querer ir para a igreja, mas é esse negócio de ser exemplo dentro de casa. Eu acho que foi o que mais me impactou, é ver os meus pais, mesmo fora da igreja, lendo a Bíblia, eles chamavam a gente para orar também. Que bacana. Glória a Deus. Muito bom. Forte, legal. hein? Gostei. Forte. Tá aí, então você que tem adolescentes, sejam filhos, netos, sobrinhos, invista neles, né? Pelo tudo que a gente viu aqui, invista neles fisicamente, espiritualmente. Acho que esse é o grande segredo, a gente vencer dentro da nossa casa. E não só com filhos adolescentes, eu acho que todos os familiares, quando a gente é exemplo, quando a gente vive aquilo que a gente está pregando, é a melhor maneira mesmo de evangelizar, é vivendo, né? Vivendo Jesus. Quando a gente vive Jesus, a gente então traz essa bênção para nossa casa. Show de bola, glória a Deus. Pessoal, vamos colocar aqui então o nosso amigo Kleber Werneck com os destaques da redação. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio.
Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha, a gente começa com um susto enorme. Olha só o que esse cachorro fez para acordar o dono. O cão, cheio de fome, em plena madrugada, não quis esperar o sol nascer e foi acordar o dono para colocar a ração dele. A imagem mostra o animal soltando o pote de alumínio no chão. O dono dá um pulo ao ouvir o barulho. Com certeza quase teve um infarto. E como estava tudo escuro, o rapaz ficou sem entender direito o que tinha acontecido. Realmente a gente pode dizer que esse cão é um verdadeiro pesadelo. Vamos agora acompanhar um caso de desaparecimento. Uma mãe pata que perde os filhos. Enquanto ela passeia, eles seguem atrás. Mas a pata passa por um bueiro, por sobre o bueiro. E um dos filhotes desaparece no buraco. Ela acha estranho o sumiço e volta para procurar. E passa de novo pelo bueiro. Dessa vez, quase todos os patinhos caem no buraco. Só restou um. E esse último também pula atrás dos irmãos. E a mãe deles ficou ali rodeando o bueiro sem saber o que aconteceu. A distração foi da mãe, mas os filhos é que pagaram o pato. Ou melhor, os patos. Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores, e você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Ai, gente, que dó. Será que alguém resgatou os patos? Alguém gravou, os né? Eu patos acho que passam resgataram. bem, tá, pessoal? Os patos passam pode bem. ser. Ai, tadinho, eles foram embora no bueiro. E o Eles último passam pulou bem. também, né? Quando morre assim, não deixa passar na televisão. Ah, Geralmente não deixa, final- né? Foi um blur. É proibido. Ai, gente, vamos lá, E o né? despertador canino? Ai, gente, meu. Já pensou, você no Ah escuro? lá. Eu já tive um pitbull e uma vez eu lembro que eu cheguei de uma vigília, ele tava na sala. E quando eu abri a porta, tava todo escuro. Ele começou a rosnar pra mim. Aí eu falei com ele, né? Ô, bebê da mamãe. Aí ele veio todo. Mas você vê como o cachorro é, né? O cachorro tem que tomar cuidado. Era um Rottweiler do lado dele, Tem que não tomar era? cuidado, sim. O cara ficou todo assustado. Levou um susto, um barulho na madrugada, né? E vocês não tem cachorro ainda não? Nessa casa nova, gente? A casa, na nossa casa Vamos não tem ficar essa sem. condição de espaço tanto assim pra ter um carro. Mas eu quero ter, já falei pra ela que eu quero ter um pastor alemão. Então realmente não é qualquer E eu casa. Tem gosto que de ter- cachorro pequenininho. Pequenininho, né? Que dá pra pegar É um no colo. contraste muito grande de gostos nossos de Vamos cachorro. resolver a Ó, o situação. escorredor. Não, daí a dona Camila aproveita enquanto é filhote, do pequenininho. Daí cresce, a fica gente com pega você. quando é filhote. Ou não tem problema. Apesar Você que sabe- quem você- estiver assistindo e quiser fazer uma doação de um pastor alemão pra gente, Olha Não aí. fala Seja usado por isso, Deus. pastor. Precisa não. Que a Olha audiência que é chega. gigantesca neste programa. Daqui a pouco tem 3 pastores alemão na tua porta. Por falar em audiência, né, amor? Daqui a pouco chega os zaps Já, aí. gente, eu nem falei hoje do WhatsApp. Mas o Olha povo lá, já é manda pra treinado. gente sua participação. É o WhatsApp mais fácil do Brasil, é o 11 32 26 11 11. Repetindo, 11 32 26 11 11. E já chegou. Já chegou. É o Pedro de Itaquera. Ele já é um telespectador assíduo aqui, ó. Ele diz o seguinte: bom dia, pastores. O programa é uma bênção, assisto todos os sábados. Aqui, ó, aprendo muito com todos. Valeu, Pedro, Deus abençoe. Rita Santos, da Bahia, paz do Senhor, Deus abençoe. Programação uma bênção. A Isabel de Codeirópolis também tá sempre aqui com a gente, hein? Bom dia, pastores. Estou assistindo esse programa Família, é uma bênção. Um abração para vocês, que Deus nos abençoe. O Breno, do Ceará. Bom dia, pastores, e estou aqui assistindo o programa e hoje está muito bom o assunto. E o Senhor tem nos orientado através da vida de vocês. Deus abençoe. Valeu, viu? Obrigada, Breno. E o Felipe, também do Rio de Janeiro, diz que está assistindo a gente nesse... Gente, vocês estão assistindo a gente? Isso é No uma sabadão coisa. de feriado Que, prolongado. meu, né? Palmas pra esse Deus povo que abençoe. assiste a gente. Olha, eu vou te contar, porque não é qualquer um que assiste esse programa. São os determinados, Só os vencedores. os abençoados que assistem essa programação.
pela rádio, aqui pela programação, num sabadão de manhã, você assistindo a gente. Parabéns. Deus tem uma bênção pra você, já te garanto. Como diz o meme, tenho 2 palavras para vocês. Parabéns. Ai, Carlão, tá engraçado hoje, gente. Vamos lá. Temperatura hoje, Pastor Carlos, aqui em São Na casa Paulo? dos 15 graus, exatamente. 15 graus agora em São 16. Paulo. Acabou de Friozinho do jeito que a gente gosta. 16 graus agora. Do jeito, se bem que a Camila já falou que não gosta de frio. Não, mas até que eu tô gostando. Ah, é, né? Que esse calor que a gente teve aí, filha. Por falar em Dona Camila, em Boston, 17 graus. 17 graus. Ah, então aqui tá mais frio. É, aqui tá mais É, frio, tá mais olha frio. só que milagre. Aqui ganhou. E deixa eu falar uma coisa, onde vocês foram pela lua de mel? Que eu fiquei curiosa. Que eu... Ah, a gente foi pro Nordeste brasileiro. Fomos pro Então, Ceará. vocês que falaram de benção. calor, aí eu acho que eu vi, eu falei assim, eles iam querer ir pro Parabéns. Nordeste. É, a gente foi pro Nordeste. Maravilhoso, Boa escolha. Nordeste. Maravilhoso. Que lugar Nosso lindo. coração está com vocês. A gente Todo pensou mundo. em ir pra fora do país, só que nada se compara ao nosso Brasil. Ah, né? não, gente. Mesmo Brasil em- é Tem topíssimo. lugares bonitos, tem lugares muito Tem, bonitos que nós maravilhosos. pensamos em ir pra outros países, pra Colômbia, pra isso e aquilo, mas nada se compara ao Não se Nordeste. compara. Brasil. É a comida, Brasil, né? Brasil, olha lá, gostei. Gente do céu, Brasil é Brasil, né? Não tem pra ninguém. E vamos mostrar um pouquinho, já tem fotos deles na igreja, vamos ver. Ai, mostra pra Igreja gente, pelo muito menos. bonita, Vamos mostrar né? as fotos, a gente vai falando, vocês vão conversando com a gente. Ai, gente, esta foto. É, a gente... Aquela Esse é o linda. Vocês casamento. estão de Casamento. parabéns, hein? Tudo Só foto tenho de- 2 palavras pra vocês, parabéns. Tudo foto de como chama? Ai, Distante, vocês, né? Vocês são bonitos, né? Aí tudo fica fácil. Casamento, lindo esse casamento, hein? Foi Parabéns, realmente... foi casamento de revista, foi maravilhoso. A gente viu as fotos, a gente ficamos apaixonados. Aí São Caetano. Aí Isso, já aí é, a gente já tá na sim. igreja. Isso, olha, eu vou te falar uma coisa que eu e o pastor Carlos passamos. A primeira igreja é inesquecível. É. E é assim, vocês vão ter Sim, muitas é histórias verdade. boas ali. A gente cumprimentando Né, Ben? os Lembra membros. quando nós pegamos a Todo nossa- domingo nossa no final do primeira culto, igreja? dos cultos, a gente vai na porta pra cumprimentar os Povão, membros. hein? Olha só que bênção. Graças a Deus. Ai, que lindo Foi a o nossa casal, Santa né? Ceia. Tudo foto distante. ó. E são os atendimentos que a gente faz após o Isso, culto. depois coloca pra gente também as missões que eles fizeram. Olha lá, vamos ver? Olha só que bênção. Daí já um endereço pra você que é de São Caetano, né? Aí já foi na África. Aí Isso já daí é foi na África. É. Isso aí era um culto no lar que a gente fazia, as crianças da igreja. É Durban. Não, Isso é aí Durban. é culto na África, que não tem Isso, criança. aí já é Cape Town. não é. Já é outra cidade, em Cape Town. Essa aí é umas irmãs de Angola que foram lá. Que legal. Ai, que Eu fiquei bacana. 4 meses sem falar português lá e as irmãs me falaram, E elas vêm graças a falando Deus, eu falava português, é português. verdade. Eu As crianças falava em português Cape lá Town. com o pastor Louvor, lembra do pastor Louvor? Pastor Louvor. Ele É. não tava lá, né? Aí foi em Durban também. Evangelismos que a gente fez numa comunidade carente lá. As visitas que a gente fazia, os cultos no lar que a gente fazia. Eram algumas partes que eram bem carentes que tinham lá, Carentes, né? né? É. Aí foi quando o pastor já estava me abençoando, eu estava para retornar para o Brasil, né? Isso em Cape Town. Era a nossa igreja de Durban, que aí a gente fazia os cultos lá também. Que bacana, hein? Povão Os lá, cultos né? no lar, sim. Povo abençoado. Que bonito, gente. Ó, o filho do pastor, o Bovenzo. Bovenzo. Benza. Essa já é a Aí parte agora da já Camila. mudou. Aí já é pra meus cá. adolescentes que eu cuidava lá. Ah, e a Camila também, que já pregou aqui, gente. Já. Aqui na Foi juventude. Eu abençoada preguei aqui e aí fui no Porto Alegre. Rio Grande do Sul. É, que Numa lindo. vigília de jovens. Aqui Aqui foi na também com 1035. as meninas. Esse evento foi Ai, muito gente, lindo eu também. lembro Quarto desse rosa, né? dia. Aí já é Portugal. Portugal. Sim. Que lindo, né? Glória a Deus por isso. Aí a equipe de Portugal. Reverendo que Família já do tá aqui com a Reverendo gente. Já Machado. vamos chamar o reverendo daqui a pouquinho. Glória a Deus. Que lindo. Ai, que lindo. Já Parabéns. ficou estranha a tela. Tava Parabéns. tão bonita. De repente cortou pra mim aqui, A gente gente. estava vindo Socorro, para cá, Deus. pastor Miqués e dona Camila, e eu falei para a pastora, né, a gente ia abordar, porque vocês, como um casal jovem à frente, vocês são exemplos para a Verdade. nossa juventude, para os nossos teens, para os certeza. nossos filhos, entendeu? Então, que Deus abençoe vocês em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, é isso aí. Gente, vamos chamar então o reverendo Machado, que já está com a gente. Vamos ver se a gente... Não... Ah, então tá bom. Daqui a pouquinho Daqui ele a vem. pouquinho. É, daqui a pouquinho. Tem coisa mais um boa, então. pouquinho. É, mais um pouquinho. Ô, gente, vamos chamar então o Kleber com mais destaques da redação. Agora que eu vi aqui. Vamos lá. Coloca lá, nosso amigo Kleber. Destaques da redação.
Eu estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o Primeiro Alvo, e com os destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio. Vamos lá, então? E olha só, já imaginou alguém vendendo mosquitos da dengue? Pois é, essa história aconteceu mesmo e em Goiás. Vamos ver. Um homem foi flagrado criando mosquitos transmissores da dengue na casa dele. E o plano era o mais absurdo possível. A ideia era fazer as pessoas serem infectadas de propósito, para poder tirar uma licença do trabalho e se afastar do emprego. Os afastamentos seriam de pelo menos 7 dias úteis e com um atestado médico garantido. E o pior de tudo é que teve gente que comprou. Teve cliente de verdade. Essa história realmente é o fim da picada. E olha, uma nova modalidade de roubo está surgindo. Olha só, fique atento a esse vídeo que a gente vai mostrar agora. Um homem, ele para com o carro dele no ponto de entrega de um drive-thru. E quando o funcionário estica o braço para entregar o pedido do cliente, um ladrão surge em fração de segundos e leva a comida. Não deu tempo nem de reclamar. Olha de novo a rapidez do homem. E você, né? Se você for comprar um lanche, fique atento então. Esse é um verdadeiro ladrão delivery. Bom, por enquanto é só. E lembrando, né? Você que nos acompanha pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir os nossos vídeos do nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Gente, Não, igual meu pai dizia, né? O cara que criou mosquito para poder vender atestado, pô, não tem um quintal para carpir, não. Não tem um quintal para varrer. Poxa, não tem um quintal pra varrer, ele não tem. O cara criar mosquito. Daí o outro Pra poder o quê? Pegar dengue? para pegar dengue para ficar Pra ficar afastado. fora do trabalho. Meu Jesus. Tanta gente Olha, querendo eu vou te trabalhar. falar, esse é o Brasil. Brasil! É o Brasil, nação de todos, né? Falamos bem do Brasil, agora pronto, acontece isso. Não, mas E o drive-thru não o foi no drive-thru Brasil, não não. foi no Brasil. Aquele dali não foi no Não, Era Brasil. alguém que tava foi. desesperado, hein? Vamos falar a verdade. Nossa, gente. Já pensou? Falaram no Por ponto aqui que isso- foi na Venezuela, não sei. Por isso que eu paro perto do drive. Viu? Já para Não pertinho dá ali. espaço. O cara parou mó longe. A culpa é do cara que foi mau motorista. Parou desse aqui, ó. Não dava nem para ele pegar. Pelo amor de Deus, mas parou muito Eu longe não sei da nem como que ele janela. pagou Eu já ali, paro aquele- aqui, ó, colado na janela. Me dá meu lanche. Eu nunca Dá sei. meu lanche, que Tem não vezes tem que eu o- paro perto, tem vezes que eu tenho que abrir a porta pra sair. Eu nunca sei como eu vou parar. Mas isso é experiência. Você vai Acontece, ganhando, acontece. vai conseguindo. Gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa muito bacana. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, hoje lembrando, Show da Fé com o missionário R.R. Soares aqui na programação. Então, o missionário voltando das Europa, não é? O missionário voltando. 14 cultos. Foram 14 reuniões pela Europa, foi muito especial. Então, eu tenho certeza que nesse retorno dele ele vai contar bastante coisa boa e já retornou trabalhando, né? Indo aí também pelo Brasil, pregando a palavra. E aqui em São Paulo hoje não será diferente. O Show da Fé com o missionário R.R. Soares em 3 horários, 9, 14 e 18. Porém, contudo, entretanto, a gente tem hoje uma reunião muito especial às 11 horas da manhã, que é o nosso grande encontro da terceira idade. Jesus, a luz do mundo, nesse ano tão especial, onde vamos brilhar a luz de Cristo. A terceira idade vem trazendo essa mensagem com a pastora Vera. Pastora Vera, a senhora mora no meu coração. Ela que tem um trabalho excepcional aqui com a terceira idade. Então, você que é da terceira idade, eu vou estar aqui. Eu já estou quase na terceira idade. Eu estarei presente, entendeu? Porque a gente está quase lá, ó. Mais um pouquinho a gente chega na terceira idade. Ai, ai. A coluna já está na terceira idade, assim. O RG, né? Mas, assim... Mas Só não chega na terceira idade quem morre, então... É verdade, é o privilégio. Boa, pastor Carlos sempre um homem, né? Sempre com a palavra. Então, só não tá na terceira idade quem morre. Então, se você está vivo e está assistindo essa programação, você é nosso convidado especial para estar aqui com a gente. Lembrando, claro, que será transmitido aqui pela Rede TV, esse culto tão especial da terceira idade. Mas você que é de perto, venha, esteja conosco aqui na Avenida São João.
791, no centrão da cidade de São Paulo, tá bom? Tá aí o endereço para você, nosso grande encontro da terceira idade com a nossa amiga pastora Vera, vai ser especial, tá bom? Deixa eu falar, já que a gente tá falando de reuniões especiais, deixa eu saber se lá em São Caetano tem reunião especial. Vai ter reunião especial lá? Vai ter, pastor. Quando em São vai Caetano, ter essa reunião especial? Todo domingo, né? São Caetano, todo Calma. domingo a gente tem o culto lá na nossa igreja de São Caetano. Ó, você que é de São Caetano do Sul ou ali das regiões próximas, de Mauá, de Santo André, do ABC Paulista Do ABC. ali, você Atenção, pode estar atenção, participando ABC. conosco. É isso mesmo, atenção ABC, você que mora no ABC. Até em São Paulo também tem parte de São Paulo, bairros que são próximos, São, Sacomã, com certeza. Ipiranga, Tudo né? vizinho. São tudo ali próximos. Então, amanhã, domingo, nós vamos ter um culto muito especial. Eu até pedi um favorzinho lá pra diretora, né, pra Sabrina, pra colocar uma imagem pra gente, Coloca que amanhã, a imagem, 8 ela já horas me da enviou, manhã, olha aí, ó. a gente vai ter aí a presença 4 do de maio, é isso Homem mesmo? de Deus, isso. Amanhã. O Homem de Deus, o pastor Leandro Bernardes, vai estar lá amanhã, 8 horas da manhã. Ele vai consagrar todas as fronhas. Então, Muito para legal. abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, a sua família, você vai participar, você vai levar uma fronha, que o homem de Deus sentiu isso no coração dele, e ele vai consagrar cada fronha de que você levar dos seus familiares ali, porque é aquilo que a pessoa usa no travesseiro para dormir, para descansar. Então você vai trazer e vai ser especial. E às 18 horas comigo, mas às 8 horas essa reunião especial em o nome de Jesus. Mas se a pastora também me abrir essa brecha no programa, Já tá eu falo aberto. das outras reuniões Vamos, também fala, pastor. que nós temos na nossa Aproveite. igreja. Nós temos cultos de segunda-feira, às 9 horas da manhã, intercessão, e às 14 e às 19h30, cultos da prosperidade, tá? Quarta-feira especial, Dia da Família, às 9, 14 e 19 horas e 30 minutos são as nossas reuniões buscando pela família, orando pelo nosso lar, é o dia do combate. Sexta-feira é o dia de cura, de libertação. Tivemos esta reunião ontem, foi especial cada culto. Mesmos horários, 9, 14 e 19h30. E todo domingo, às 8 e às 18 horas, Deus ele tem abençoado aquela cidade e vai abençoar você também em o nome do Senhor Jesus. Aí se você precisar, pode falar comigo, pode entrar em contato comigo no meu número de WhatsApp ou nos procure também na nossa igreja diretamente, Rua Santo Antônio, 395, no centro de São Caetano do Sul. Tem É Instagram, pertinho. pastor? Tem Instagram? Tem o Instagram da nossa igreja também. lá, até passei IGD para eles. Isso, IGD SCS. SCS, que é São Caetano do Sul. Então pronto. IGD Underline SCS. Pronto, Isso, esse é o nosso que a Instagram. galera vê lá, né? É, E ver aí as já- publicações, tem ver lá as os fotos, horários também. ver os horários dos cultos, Horários. ver tudo certinho lá. É uma benção. Show de bola, gente. Que Glória a bacana. Deus. Gente, vamos ver. Daqui a pouco a gente fala da igreja Sim. também. Vamos lá, a gente vai falar aqui agora do WhatsApp, que tem mensagem aqui diretamente de Salvador. Saudade desse Ó, gente. povo. Ai, Boa povo Bahia, bonito. Bahia boa. Ai, gente, maravilhoso. É aqui a Vilma. Vilma, ela diz o seguinte: a paz do Senhor, sou a irmã Vilma de Salvador e ela pede oração pela vida dela e pela família. Dona Vilma, receba a bênção do Senhor e em nome de Jesus Cristo, procure uma de nossas igrejas, tá? Aí nós temos igrejas espalhadas por Salvador e você é nossa convidada especial para estar amanhã, tá bom? Amanhã é o dia dos filhos de Deus. Você é uma filha de Deus, merece ser feliz, merece ser abençoada, a senhora e a sua família. Então, vá, procure e se fortaleça. Domingo é o primeiro dia da semana. Você vai buscar a presença de Deus ali para ter a melhor semana da sua vida, em nome de Cristo. A Leide aqui do Sacomã. Ó, Pertinho. Ah, é vizinha. verdade, hein? É isso aí. A Leide, ela diz: bom dia, pastora Thaís e os pastores da bancada, que é a Leide do Sacomã. E gosto muito de ouvir os programas todos os sábados. Nossa, que bênção! Glória a Deus, hein? Mais uma abençoada. O Marcelo de São Caetano do Sul. São Caetano do Sul, Viu? Marcelo. Marcelo. Viu só? O Marcelo diz assim: programa maravilhoso. Deus abençoe a todos. Sempre um prazer. Marcelo, conhece o Marcelo? Ó, temos um membro da igreja chamado Então, Marcelo. se for o não sei se Marcelo, é glória a ele. Deus. Se for outro Marcelo, você é convidado especial para estar Marcelo, aqui. amanhã você procura o pastor Miqueias, a dona Pronto. Camila, que Casal eles que vem, vão entregar uma oração Eu acho que, pra você. eu acho que, esse Será Marcelo que é me esse mandou mensagem Marcelo? aqui. Ó. Vamos ver. Tem muitos Marcelos espalhados por São Caetano. E olha só que bacana, quem mandou mensagem pra gente. Pastor Elvis, da Inglaterra. Ah, que bênção. my brother. From Missionário esteve London. lá. God bless you, my friend. Eu assisti a campanha em Londres, eu assisti. Em Londres, Olha eu aí, assisti. gente, o Faltou pastor Elvis da horário, Inglaterra diz que está se preparando para uma atividade com a igreja por aqui.
me divertindo com vocês no estúdio. Ah, vocês precisam vir aqui, querido. Deus os abençoe. Saudades Manda de um todos vídeo, dessa pastor Elvis. bancada. Manda um vídeo da atividade pra gente mostrar Manda, aqui. a gente põe aqui, querido. Pode mandar, tá bom? E foi bacana, né? Eu vi também. A gente viu um pouquinho das Inglaterra, eu campanhas vi da um Inglaterra. pouquinho. É por causa do horário, né? É. No leste europeu a gente não conseguiu ver tanto, né? Sim, sim. Na Inglaterra eu vi o comecinho. É isso aí. Um abraço, viu, pastor Elvis, pra toda a família, pra Anne, enfim, pra todos vocês. Um abraço. A gente tá morrendo de saudade e que Deus os abençoe e use aí poderosamente. Está em Londres, gente. Nós estamos aqui na bancada, 14 graus aqui em São Paulo. Vou até beber um pouquinho de água. Né, querido? I want tea. O meu irmão confirmou que é de lá mesmo, de São Caetano, irmão Marcelo. É o Marcelo, ei, Marcelo, boa. Esse é hein? fiel, Um só abraço. pode trabalhar com ele. Que Esse ele aí então. foi mandado pelo pastor pra escrever o programa. Foi o combinado. pastor falou assim, amanhã cedo eu vou estar lá, eu quero ver o irmão que não assistiu o programa. Não, amanhã não vem, vai ficar de Foi banco. previamente combinado com ele. Ah, meu Deus! Gente do céu, maravilhoso. Este programa é demais. Meus amigos, vamos lá. Vamos trazer aqui, a gente já trouxe as mensagens, trouxe aqui o nosso amigo Kleber. E eu quero lembrar para você da agenda, né? Nós temos aqui o Sábado das Maravilhas de Deus, então vamos falar dessa agenda especial. Lembrando você que também amanhã tem o domingo, Dia do Senhor. E amanhã são vários horários, 7, 9 e 11, com o missionário R.R. Soares. Então, e pastora de sabadão eu não posso. Então venha no domingo, no retorno do missionário, às 7, às 9 e às 11 da manhã, com o missionário R.R. Soares amanhã, tá bom? E depois à tarde com o pastor Jaime de Amorim Campos, 14, 16 e 18 horas. Glórias a Deus por isso. Deus tem uma bênção para você. Quero aproveitar também para fazer um convite todo especial para você que é de Campinas. Atenção, atenção, você que é de Campinas, aí interior de São Paulo. Campinas e região, você é meu convidado especial. Amanhã em Campinas nós temos 4 horários e que vão realmente ser transformadores para você. Começando às 7 da manhã, a gente tem 6h30 oração, então, ó, 6h30 a gente fica ali orando. Depois, 7 horas da manhã, a gente entra com a primeira reunião. Depois, às 10 da manhã. Depois, às 2 da tarde e também às 18 horas. Então, escolha o melhor horário, esteja conosco. O endereço está aí na tela para você, mas você que é ouvinte e vai passar por Campinas amanhã, então fica meu recado especial para você. Lá na Avenida dos Expedicionários, número 80. É no centrão da cidade de Campinas. E Deus tem uma bênção para você. Pastor Carlos Silva também amanhã estará em Jundiaí atendendo todas as pessoas. Com certeza, povo de Jundiaí, região de Jundiaí, você que está me ouvindo, assistindo, você conhece alguém ali da cidade de Jundiaí ou da região que está passando por um período difícil, uma luta, passa o meu endereço para essa pessoa, Rua Rangel Pestana 222 e amanhã, 7h30 da manhã, a oração, 8 horas o primeiro culto, depois às 3 da tarde, o último às 6 da noite, eu prego em todos eles e atendo pessoa por pessoa após cada reunião. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus, gente. Vamos mostrar um pouquinho? Agora eu fiquei... Já que estamos com jovens nessa bancada hoje, né? Quero mostrar um pouquinho como é que foi aquele trabalho que a gente fez recentemente dos jovens que vencem. A gente fez um trabalho bonito de evangelismo e eu queria mostrar para você aqui como que foi esse trabalho. E daqui a pouquinho a gente está de volta. Tem aí? Coloca pra gente, por favor. Vamos lá. Se encontrando parados a cada instância enquanto se diz sentado. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no meio da Praça da República, onde nós vamos iniciar o nosso evangelismo, onde nós vamos orar pelas pessoas, vamos expulsar demônios, apresentar Jesus para essas pessoas, tendo a certeza de que o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nosso campo de ação seria no Teatro Municipal, mas nós mudamos e vamos colocar aqui sobre a Barão de Itapetininga, sobre a 7 de Abril, também essa parte aqui da República, uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor, e cremos em muitos testemunhos para serem contados também no nome de Jesus. Fala galera, tudo
tudo bem? A gente está aqui com a Juventude da Graça, hoje no Mega Evangelismo. Estamos no meio da Praça da República. Deus mudou os nossos planos, pois a gente está em frente ao Teatro Municipal, mas o Senhor sempre nos surpreende. Antes mesmo da gente orar pelas outras pessoas, o Senhor nos abençoa. Então é uma bênção para mim estar aqui. É um pouco desafiador falar com as pessoas aqui na rua, mas grande é o manifestar do Senhor aqui. Pessoas já foram abençoadas, muita gente aqui já pediu oração, mas aqui o importante é que o Senhor está se fazendo presente no nosso meio e com certeza nos abençoe e abençoe as pessoas que estão passando aqui ao nosso redor. Eu também queria compartilhar com vocês o seguinte, que o jovem ele tem que entender a importância de buscar ao Senhor e de usar aquilo que buscou no Senhor para trazer a manifestação do Senhor aqui na terra. Não adianta só nós recebermos na igreja uma palavra ou recebemos ali o cuidado dentro da igreja e não levarmos para fora da igreja aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que o nosso coração tem proferido, tem visto da parte do Senhor. O nosso Deus, ele tem cuidado de nós e agora é a parte da igreja de ir para fora, onde os pecadores, os perdidos estão, para que eles possam enxergar isso. Quanto mais cedo a nossa juventude, os jovens entenderem isso, melhor será para que o avivamento possa acontecer aqui no Brasil, para que o avivamento possa acontecer sobre a nossa geração, porque não adianta simplesmente engordar espiritualmente e não gerar para o Senhor, porque nós temos condição de gerar frutos para o Senhor e nós o faremos em nome de Jesus. Toma tua caminhada, aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rapá. Ai, que lindo. Palmas para nossa juventude, que Deus abençoe. Os jovens que vencem, aqui na bancada hoje, jovens que vencem, com histórias maravilhosas. Você que perdeu o comecinho, volta depois no nosso canal do YouTube para você assistir. E antes de eu encerrar na rádio, que tá na hora de eu entregar para programação local, deixa eu só mencionar que a Elizabeth, aqui do Rio de Janeiro, a Irene de São Paulo, a Tassiana também de São Paulo, mandaram mensagem, eu vou ler daqui a pouquinho, mas para que ninguém fique triste, já mencionei aqui, beijo no coração, você fica com a programação local. A gente continua aqui na rádio em São Paulo e também com os nossos amigos telespectadores aqui da Rede TV. Deixa eu ler então as mensagens. Elizabeth do Rio de Janeiro diz que aqui no Rio, como todos os sábados, sempre em boa companhia com vocês. Com esse programa que faz a diferença. Obrigada, minha querida amiga Elizabeth, diretamente do Rio de Janeiro. E aí? Glória a Deus. A Irene aqui de São Paulo. Bom dia, pastora. Acordei cedo para assistir o programa de vocês. Glória a Deus. Não, isso aí é incrível. Fazem a diferença no meu sábado. Palmas para Irene, palmas para Irene. Que acordou cedo, diz ela, para ver este programa. Vocês são privilegiados. Isso é de fé. Mulher de fé. Meu Deus do céu. E ainda diz mais aqui, a Tassiana de São Paulo, diz que o programa é maravilhoso. Vale a pena acordar cedo sábado, vai. E ela diz assim, meus filhos lindos que amam. É minha mãe. Dona Tassiana, palmas pra Dona Tassiana. Essa é a mulher de Deus que orava de Dona Tassiana de qualidade. Obrigou seu filho a ir à igreja. Melo bicudo, coelho do outro lado da rua. Essa é uma mulher de fé. Dona Obrigada, Tassiane, olha. Hoje aprendemos a admirar a senhora, mesmo sem conhecê-la. Parabéns, no Deus rol abençoe. dos heróis da fé, tá bom? Glória a É Deus. isso mesmo. E ela diz aqui, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Já que a gente teve a participação do missionário R.R. Soares aí nas campanhas, tem como a gente ver um pouquinho? Parece que tem um VTzinho de 2 minutinhos quando ele esteve na Romênia. Vamos ver? Será que não é spoiler? Não. Vamos ver. Coloca lá pra gente. Coloca lá.
Olá, meus amados, nós estamos no nosso 5º dia de reuniões pela Europa, hoje na cidade de Sibiu, ainda na Romênia. Vem comigo para o culto, venha ver o que Deus está fazendo em mais uma reunião. E atenção, preparados para o dia 25, hein? Prepare o seu coração, Lisboa será impactada pelo poder de Deus. Vem comigo. Ela tem um tumor no... ela tem um tumor no pulmão e agora está melhor. She's my bini. Isso doía? Havia de doer hérnia de disco. Hérnia de disco? Tinha com três hérnias de disco. Antes da oração para baixar até onde a senhora conseguia? Înainte de rugăciune să vă aplicați, cum era greu? Como é que era? Înainte de rugăciune, până unde puteați să faceți? Doar așa, atât. Agora abaixa normal. Aplicați-vă normal, să vedem. Pessoal. Hai să... Aleluia! Quanto tempo você sofria? Cât timp ați avut suferința aceasta? 6 anos. 6 anos. Obrigado, Jesus. Slăvit să fie Domnul. Isso. Vem esticando a perna, În numele Lui Iisus, pași mai lung. În numele Lui Iisus, un pas mai lung. Mais rápido, mais rápido. Un pic mai repede. Mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Hai, fă pas. Fă pas. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou. Ai, gente, que lindo! Glória a Deus. Palmas pra Jesus, né? Glória a gente a Deus. bateu palma pra tanta gente aqui hoje. Mas Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Gente, você vê que lindo? Quem tem hérnia de disco não consegue abaixar daquele jeito. Sim. Você vê que coisa? E ela abaixou ali de maneira perfeita. Esse Deus é tremendo, né? Graças a Deus por isso. Gente, a gente teve aqui na bancada hoje nosso casal que vence, nosso casalzinho de São Caetano do Sul. Eu falo com amor, com carinho. Obrigada por vocês existirem e por vocês estarem aqui hoje. E o desejo do meu coração é que vocês sejam muito usados por Deus em São Caetano e aonde o vento soprar. Amém, né? pastor. Em nome de Jesus. E querem ter filho logo? A pergunta que todo mundo quer fazer, né? Eu vou ser a tia chata. Olha, Se não puder, não tem problema. A gente espera um pouquinho, esperar uns É bonitinho, gente. né? Mas que Deus abençoe tudo que Amém. vocês Amém. fizerem em nome de Jesus, tá bom? Amém, pastor. Glória a Deus, né, Pastor Carlos? É Sim, isso aí. Deus Pastor Carlos, abençoe sempre vocês. palavras poucas e certeiras. Homem de né? poucas palavras. Glória a Deus. Gente, deixa eu ir embora desse programa. Obrigada por terem vindo, de gente verdade, de agradecemos coração, por pelo terem convite. madrugado. Obrigada sempre pelo carinho, pela audiência de vocês. Pastor Carlos, diga o seu tchau. Deus abençoe o povo, sua vitória, final de semana Abençoado. hein? Beijo no coração. Hoje, show da fé, hein? Missionário R.R. Soares. Venha. Tchau. Gente. Disseram que você não conseguiria. Falaram que a luta você perderia. Seja forte porque Deus é fiel. Ele tem todo o poder na terra e no céu. A ordem divina é pra você avançar. No nome de Jesus você vencerá. Seu momento de luz e de poder chegou. Não pare a vitória, Jesus conquistou. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manhã. Avance, 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 tome posse do que é seu. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá.
habita na sua casa. Ele o protege com as suas asas. Não ouço o que os ímpios pensam.